So, good morning. Bom dia. For me, it's afternoon. Para mim já é a tarde. It's already 4 o'clock. É quase 4 da tarde. It's so good to be back with you here. É tão bom voltar aqui. We've had some great days at your center, Nós tivemos dias maravilhosos ali no Centro de Comunhão. and we really love being there with, I guess, a few of you. Nós amamos estar lá, eu creio que com alguns de vocês aqui. How many of you were up there? Quantos de vocês estavam lá? Well, quite a few. Good. Vários. Good to see you again. Bom vê-los novamente. And we just want to say thank you, Father, Nós queremos dizer obrigado, Pai, for loving us this morning. por nos amar nesta manhã. Holy Spirit, we rely on you. Espírito Santo, nós nos rendemos a Ti. Will you come? Venha, Come and help me, venha e nos ajude, as you always does. como o Senhor nos ama. Thank you that you're always faithful to us. Obrigado porque o Senhor sempre crê em nós. You will always be there. O Senhor sempre está presente. And you are able to come through to our hearts, E o Senhor tem condições de entrar no nosso coração, somehow or the other. de um jeito ou de outro. So just help us to have open hearts, Então, nos ajude a abrir o coração, so you can reach our hearts. de forma que você possa alcançar o nosso coração. Amen. Amém? There is one thing I would love to know. Tem uma coisa que eu amaria conhecer. How do we open our hearts? Como a gente abre o coração? If any of you have that answer, Se algum de vocês tem essa resposta, I'd like to see you afterwards, eu gostaria de conversar com você depois do encontro. because I don't know. Porque eu não sei. But I know that we can ask. We can ask God, Mas nós podemos perguntar para Deus. and we can say, help me to open my heart, E nós podemos dizer, me ajude a abrir meu coração. because He knows how to open your heart and my heart. Porque Ele sabe como abrir o seu coração e o meu coração. But I don't know how it works. Mas eu efetivamente não sei como isso funciona. But thank God He knows. Mas obrigado a Deus porque Ele sabe. He knows you better than you know yourself, of course. Ele conhece você melhor do que você mesmo. And He knows what you don't know. E Ele sabe o que você não sabe. And that's why you're here. Por isso que você está aqui. So that He can reveal more to you Porque aí Ele pode revelar mais a você. and know more E mais. about Him E mais dele também. and about yourself. E a respeito de você mesmo. This is a tricky question. Essa é uma pergunta, é uma charadinha. If you should choose, Se você pudesse escolher, would you love to have David's anointing or would you like to have King Saul's anointing? No, the king, would you like to have King David's anointing or King Saul's anointing? se você pudesse escolher, você preferiria a unção do rei Davi ou a unção do rei Saul? So what would you choose? O que você escolheria? Who would choose David's anointing? Quem escolheria a unção de Davi? Well, so who would choose Saul's anointing? Quem escolheria a unção de Saul? I said it was a trick question. Eu falei que era uma charada. Don't you think Saul's anointing was just as good as David's? Vocês acreditam que a unção de Saul era tão boa quanto a de Davi? It was the same Holy Spirit. Foi o mesmo Espírito Santo. So whether you have Saul's anointing or David's anointing doesn't matter. Então, se você receber a unção de Saul, ou se você receber a unção de Davi, não faz diferença nenhuma. It's really what we do with it. O que faz a diferença é o que nós fazemos com a unção. The difference between David and Saul A diferença entre Davi e Saul was their heart. era o coração deles. David had a different heart. Davi tinha um coração diferente. And that's why David's anointing worked different. Por isso que a unção de Davi funcionou de forma diferente. He became the great leader and the great king. Ele se tornou um grande líder e um grande rei. But you see, for Saul it was different. E para Saul aconteceu diferente. And we shall look a little bit at that.
E se nós olharmos um pouco sobre isso, we shall look at Saul a little bit this morning. nós vamos dar uma checada em Saul essa manhã. And we have to go to first book of Samuel, chapter 15. Nós vamos olhar no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. And there is King Saul has been anointed, Aqui nós vemos que o rei Saul foi ungido. and he has a great anointing, E ele teve uma linda unção, just like any anointing that God gives. como qualquer outra unção que Deus dá. But there come situations Mas vem situações where the heart of Saul is deceiving him. onde o coração de Saul foi enganado. There is a time when God says to Saul Há um momento em que Deus diz a Saul that he should go and kill all the Amalekites que ele deveria ir e matar todos os amalequitas and everything they had. e tudo que eles tinham. Now this goes back to the time when Moses went into the promised, when Moses went into out of Egypt. Isso volta para o tempo quando Moisés saiu do Egito. Because the Amalekite, they warred against Moses and the Israelites. E os amalequitas eram contra Moisés e o seu povo. So God cursed them. Então Deus amaldiçoou esse And now povo. here Saul gets this order from God. E agora Saul recebe essa ordem de Deus. Because the Amalekites have gone beyond redemption. Porque agora os amalequitas, Beyond redemption. There was no hope for them anymore. porque eles não tinham, os amalequitas não tinham mais esperança, não tinham mais redenção. And so Saul, he attacks them and he win a great victory. E aí Saul os ataca e tem uma vitória maravilhosa. And then Samuel comes. E aí Samuel vem. And in verse 12, No versículo 12, or 13. when Samuel reached him, Saul said, "The Lord bless you, I have carried out the Lord's instructions." Quando Samuel o encontra, Saul disse: "O Senhor te abençoe e eu segui as instruções do Senhor." But Samuel said, Samuel, porém, perguntou: when then is this bleating of sheep in my ears? "Então, que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos?" And then Saul tried to explain Aí Saul tenta explicar isso. that he has spared the best of the sheep and the cattle to sacrifice to the Lord. E aí ele tenta explicar que ele pegou os melhores gados e as melhores ovelhas para usar de sacrifício ao Senhor. But God doesn't want that kind of sacrifice. Mas Deus não quer esse tipo de sacrifício. So Samuel said, "Stop." Aí Samuel diz: "Pare, fique quieto." Verse 16. No versículo 16: Samuel said, "Let me tell you what the Lord said to me last night." "Eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite." "Tell me," Saul replied. E aí o Saul respondeu: And Samuel said, "Diz-me." E Saul disse, Samuel disse: and here it comes, although you were once small in your own eyes, did you not become the head of the tribes of Israel? Samuel disse: "Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? And the Lord anointed you king over Israel, E o Senhor o ungiu como rei sobre Israel? and he sent you on a mission saying, E ele o enviou numa missão, ordenando: go and completely destroy those wicked people, the Amalekites. Make war on them until you have wiped them out." Vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. And why did you not obey the Lord? Por que você não obedeceu ao Senhor? Why do we not always obey the Lord? Por que vocês não obedecem sempre ao Senhor? Because we are like Saul ourselves many times. Porque nós muitas vezes somos como Saul. And later Samuel says in verse 22, E aí no versículo 22 diz Samuel to obey is better than sacrifice.
que obedecer é melhor do que sacrificar. Sometimes we give up things, we do things instead of obeying. Muitas vezes nós fazemos coisas ou damos coisas e não ao invés de obedecer. And then Samuel says to Saul, E aí Samuel disse a Saul: because you have rejected the word of the Lord, he has rejected you as king. porque você rejeitou ao Senhor dos Senhores, Ele também te rejeita como rei. And Saul, he is admitting. E Saul admite. He says to Samuel, Ele diz a Samuel, I have sinned, I have violated the Lord's command and your instructions. está no 24, ele diz: pequei, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. And here comes the clue. E aqui vem a chave. I was afraid of the people, and so I gave in to them. Tive medo dos soldados e os atendi. You see, fear of man O medo de todo homem causes us to not go and do what we are called to do. muitas vezes nos leva a fazer aquilo que não somos chamados para fazer. And I know that very well in my own life. E eu sei disso muito bem na minha própria vida. How fear of man causes us to go a shortcut instead of doing what God has told us to do. Como muitas vezes, quando estamos com medo, nos leva a encurtar caminhos e fazer manobras que não deveríamos fazer. And you see, even in the New Testament we find this. Mesmo no Novo Testamento nós achamos isso. We find that Peter, actually, the apostle, is doing this. Nós vemos o próprio apóstolo Pedro fazendo isso. If we go to the letter of Galatians, Se nós formos lá para Gálatas, chapter 2, capítulo 2, we have a very interesting passage from Paul, the apostle. nós temos uma passagem muito interessante de Paulo, o apóstolo. Paul is very straight in everything. Paulo é muito correto em muitas coisas. And of course it was Paul who was giving the gospel to the Galatians. Porque foi Paulo que levou o evangelho aos Gálatas. And Peter was coming there. E o Pedro estava vindo. And Paul was there. They were there together in Galatia, in this church. E Paulo estava lá e os dois estavam juntos nessa igreja da Galácia. And they obviously had a good time. E provavelmente estava sendo divertido. All the Galatians basically were heathens. They were Gentiles. Muitos do povo da Galácia era gentil. And Peter was eating with the Gentiles, and Paul was eating with the Gentiles. E aí Pedro e Paulo estavam comendo com os gentios. But you know that the Jews, they had a rule Mas você sabe que os judeus eles têm regras de alimentação. that a Jew, he could not eat together with Gentiles, E uma delas é que eles não podem comer junto com os gentios. because that caused them to be unclean. Porque isso, para eles, significa que eles perdem a limpeza, eles ficam sujos. And here come some Jews Aí aparecem alguns judeus to this church in Galatia, nessa igreja da Galácia. and suddenly E de repente, Peter, he is not eating with the Gentiles anymore. aí o Pedro dá uma disfarçada e não come mais com os gentios. He goes on, he just eat with those of James. Aí ele vai comer com aqueles do Tiago. Paul is watching this. E Paulo está vendo essa cena. And what is he saying to Peter? E o que ele fala para Pedro? You hypocrite, he calls. Vocês são hipócritas. Quite straight, isn't it? Bem objetivo. Peter, you're a hypocrite. Pedro, você é um hipócrita. When the Jews not here, you eat with the Gentiles. Quando os judeus não estavam aqui, você estava comendo com a gente, com os gentios. But when the Jewish Christians come, you cannot eat with them anymore. Mas a hora que os judeus apareceram, você sai fora dos gentios e finge que não está acontecendo nada. You see, Paul saw that this was a threat to the clean gospel. E Paulo percebeu que isso era uma armadilha But you para o evangelho. see, Peter was actually afraid of the Jews. Você veja que Pedro estava, na verdade, com medo dos judeus. What they might think if he was eating with the Gentiles. Ele provavelmente falou assim: o que eles vão pensar de mim se eles me verem comendo com os gentios? So if you are afraid of doing God's will sometimes, Então, se você às vezes tem medo de fazer a vontade de I Deus, mean, we are in good company. então estamos amigos.
Peter wasn't always straight either. Pedro também teve essa sensação. You see, people's confirmation and what people think are often more important than what God thinks. Às vezes a confirmação das pessoas, ou às vezes a aceitação das pessoas, se torna na nossa vida mais importante do que como Deus pensa. When Adam and Eve lived in the Garden of Eden, quando Adão e Eva estavam saindo quando deixaram o jardim do Éden, they did not have this problem. Quando eles viviam no jardim do Éden, eles não tinham esse problema. Of course, it was only the two of them in the beginning. Lógico que também era só os dois no começo. So it wasn't many people to be afraid of. Não existia muita gente para eles terem medo. But they had everything, you know. Mas eles tinham tudo. They had value. Eles eram valorizados. They had all the love they needed. Eles tinham todo o amor que precisavam. They had freedom. Eles tinham liberdade. They had food and everything they needed. Eles tinham frutas e todo tipo de alimento que precisasse. Life was safe. A vida era segura. Nothing was good. A vida era boa. And they had their father's affirmation. E eles tinham a afirmação do Pai sobre a vida deles. And they had their father's approval. E eles tinham a aprovação do Pai sobre eles. They knew that they were loved. Eles sabiam que eles eram amados. They knew nothing about anything else. Eles não sabiam nada sobre o resto. But you know, when Adam and Eve was thrown out of the garden, mas quando Adão e Eva foram colocados para fora do jardim, they lost the Father's presence. Eles perderam a presença do Pai. And they lost their father. E perderam o Pai. And now they also lost their Father's recognition and approval. E também eles perderam o seu reconhecimento, a sua valorização do Pai e a sua aprovação. And when you lose your Father's approval, e quando você perde a aprovação do seu Pai, you become fearful. Você fica com medo. Just like Cain would said. Caim disse: I am now a wanderer in the wilderness. Agora eu estou vagando no mundo perdido. And anyone can just come and kill me. E qualquer pode me matar. You see, he had no more protection. Ele perdeu a proteção. God was not with him anymore. Deus não estava com ele mais. The way he had been with Adam and Eve. E isso aconteceu com Adão, do jeito que ele vivia com Adão e Eva no jardim. And I believe that one of the most important things we human beings want and need. Uma das coisas mais importantes que o ser humano quer e deseja is to be affirmed and approved. E precisa é ser afirmado e aprovado. And when Jesus started his ministry, e Jesus começa esse ministério. Went to the River Jordan. He went to the River Jordan. Ele foi para o Rio Jordão. And after the Holy Spirit had come upon him as a dove. E quando ele foi batizado e o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, the Father came and approved him. O Pai veio e o aprovou. He came and affirmed him. Ele veio com uma afirmação. And said that you are my son. E disse: você é meu filho. And I love you. E eu te amo. Like he said, I'm proud of you. Como se ele dissesse: eu tenho orgulho de você. And what did Jesus feel in his heart? E o que Jesus sentiu no seu coração? To be honest, I feel this was almost like an earthquake in Jesus' life. Para ser honesto, eu acho que isso foi como se fosse terremoto na vida de Jesus. We must understand that Jesus, he was a human being. He was God, but also true human being. Nós temos que entender que Jesus era ser humano. Ele era Deus, mas ele era verdadeiramente ser humano. And it says that heaven opens. E diz a palavra que o céu se abriu. Whatever that looks like. Como é que seria isso? And this loud voice came. E essa voz audível veio. You're my son. Você é meu filho. I love you. Eu te amo. And that approval in Jesus' life. E essa aprovação sobre a vida de Jesus made him very strong. Trouxe a ele muita força. Now he could move and do exactly what his father told him. E agora ele podia se mover e fazer exatamente o que o pai dele falou. You know, Jesus only did what his father was doing.
He only did what he saw his father was doing. E ele fazia só aquilo que ele via o pai dele fazer. And he was not afraid of man. E ele não tinha medo do homem. The clearest place we see that O momento mais claro que nós vemos isso, is when you hear his father is saying this, quando ele ouve o pai dele dizer isso. and Jesus is saying this. E Jesus diz o seguinte: If you don't eat my body and drink my blood, you have no part in me. Jesus diz que se você não comer do meu corpo e beber do meu sangue, você não tem parte comigo. And we know that is there anything Jews do not do, it is to drink blood. It has anything to do with blood. E nós sabemos que na cultura judaica, se tem alguma coisa que o judeu não faz de jeito nenhum, é beber sangue. But Jesus was so safe in his Father's love and approval. Mas Jesus tinha tanta segurança no amor do pai dele e na aprovação do que ele fazia, That he said it, que ele disse. and everybody left him. E todos riram. I mean, it was thousands of people. Havia milhares e milhares de pessoas. You know, one time he probably had a crowd of 15, 20,000 people. Teve um momento que tinha mais ou menos de 15 a 20 mil pessoas. And you know, he could have kept them. Ele não poderia alcançá-los. And here he says something, Aí ele diz alguma coisa everybody goes. e aí todo mundo vai embora. And he allowed his disciples to say, you can go too. E nessa hora que todos foram embora, ele chega para os discípulos e fala: olha, vocês também podem ir embora. They did not, Mas eles acabaram não indo. because Peter said, to whom should we go? Porque Pedro respondeu: mas para onde vamos? Because he had revelation. Porque Pedro nessa hora teve uma revelação. So he said, you have the eternal word of life. Porque você é a palavra da vida. But they might have gone. Mas eles poderiam ter ido. And Jesus thought, well, whatever happens, E Jesus pensava: bem, não importa o que acontecer, the Father will deal with it. o Pai vai estar comigo. Because he was so completely trusting in his Father. Porque ele tinha uma confiança total no Pai He dele. was so safe in his Father's approval. Ele estava muito seguro na aprovação do Pai dele. And if I should look at my own life, E se eu olhar para a minha própria vida, one of the reasons that I have failed a lot uma das razões da qual eu fracassei muito and done wrong things e fiz coisas erradas is because of lack of approval. foi por falta de aprovação. You see, what we people need O que nós precisamos, from early childhood, desde a infância, we need to hear from our father and from our mother. nós precisamos ouvir do nosso pai e da nossa mãe: I love you, son. I love you, eu daughter. te amo, filho, eu te amo, filha. You are a wonderful son and a daughter. Você é um filho ou uma filha maravilhoso. And they need to know that you love them whatever they do. E eles precisam saber que eles são amados, não importa o que eles façam. And I think that is so important. E eu acho que isso é tão importante. I remember my oldest son once. Eu me lembro do meu filho mais velho uma vez. He was about 15, I think, 15 years old. Ele tinha por volta de 15 anos. And he got in trouble in school. E ele foi viajar com a escola. So I was called in to the teachers and the headmasters. Eu fui chamado pelos professores e os líderes. And that they would put his grade down, you know, for acting, I don't know. Yeah. Ele foi repreendido por coisas que ele fez, Because of his behavior. uma atitude do comportamento dele. And that's not a nice thing to experience. Não foi uma coisa legal, não. But I knew what to do with it. Mas eu sabia o que fazer com isso. So instead of rebuking him, Então, ao invés de repreendê-lo, because I saw something more than what the teacher had seen, porque eu vi algo ainda maior do que o professor ainda tinha falado, so I took him to a nice restaurant, então eu peguei ele, levei ele para um bom restaurante and we had a very good meal together. e nós tivemos uma refeição deliciosa juntos. And then we talked over the whole thing. E aí nós retomamos o assunto e conversamos sobre o assunto. And I said, I am proud of you. Even though these things are probably not the best thing you've done in your life. E no final eu disse: eu tenho orgulho de você, filho.
You see, Mesmo que estas coisas não sejam as melhores coisas que você tenha feito. I felt that loving him in this situation was what he needed. Então o que eu fiz? Eu o alimentei com amor numa situação que ele precisava muito. Instead of being talked straight to and cut off or whatever I could have done. Ao invés de ser duro e cortar, começar e fazer um monte de punições. I think there are different ways we can treat situations like that. Lógico que há várias maneiras de tratar situações como essa. But I know that if my father Mas eu sei que se meu pai had told me that he loved me, me dissesse que ele me amava, and in many other ways, he showed that he loved me, ele às vezes mostrava que me amava, but he never told me, you see. mas ele nunca me disse. And we need to hear it. E nós precisamos ouvir isso. You're your parents sitting here. Seus pais estão aqui, Tell your children that you love them. diga para os seus filhos que você os ama. Approve them. Aprove eles. Tell them that you're proud of them. Diz para eles que vocês têm orgulho deles. They don't need to be perfect. Eles não precisam ser perfeitos. And obviously, they probably are not. Com certeza não são. But they need to hear Mas eles precisam ouvir from your mouth, da sua boca, particularly from father's mouth. particularmente dos pais, do pai. You're my daughter and I love you. Você é minha filha, eu te amo. You're my son and I love you. Você é meu filho e eu te amo. You see, if Saul had more of that, Se Saul provavelmente tivesse esse tipo de afirmação, the anointing upon him a unção sobre ele would have been different. poderia ter sido diferente. See, his work as a king would have been different. Ele trabalharia como um rei de forma diferente. But so much strife and competition has come out of my life Na minha vida houve tanta luta e tanta competição because of lack of recognition. por causa da falta de reconhecimento. You see, there is the deepest need in our hearts Você vê, há uma necessidade profunda nos nossos corações is to be loved, que necessita ser amado, but also to be approved. que necessita ser aprovado. Isn't it interesting that the Father knew Jesus needed that? Não é interessante que o Pai, Deus, sabia que Jesus precisava disso? And according to the New Testament, he doesn't do it only once to Jesus. E de acordo com o Novo Testamento, ele só faz isso uma vez com Jesus. When Jesus is on the way to the cross, Quando Jesus está indo no caminho da cruz. one day Jesus takes Peter, John and James to a high place. Um dia Jesus pega João, Pedro e Tiago e vai para um monte. And then again the Father comes. E aí o Pai vem. You know, Jesus is glorified there. E Jesus está glorificado ali. They see him not just as a man, but also the Son of Man and God. Eles o veem não apenas como um homem, mas o Filho de Deus e Deus. The Father's voice come out of the sky. E aí a voz de Deus vem dos céus. This is my son. Esse é meu filho. I love him. Eu o amo. Listen to him. Ouçam a ele. It was as if Jesus needed that once more. E é interessante que parece que Jesus precisava disso mais uma vez. And you and I, we need it. E eu e você também We precisamos. need it again and again. Nós precisamos disso de novo. And you see, one E de novo. of the things the Father loves to say to us, Uma das coisas que o Pai ama dizer para nós, and it's the most important thing He says to me. e a coisa mais importante que Ele diz para mim, He says, I love you, Ula. o Pai Deus, Ele diz, eu te amo, Ula, sempre. And he says it again and again. E Ele diz isso de novo e de novo. Why does He say it again and again? Por que Ele fala de novo e de novo? Because my head doesn't need it. A minha cabeça talvez não precise. Because I know it in my head. Eu já sei disso na minha mente. My heart needs it. Mas o meu coração precisa. I have a weak heart. Eu tenho um coração fraco. And it needs to be confirmed again and again. E no meu coração precisa ser confirmado de novo e de novo. So that I am not afraid of what people will think. De tal forma que eu já não tenho mais medo do que as pessoas vão pensar. As preachers, you know, Como pastores, you like to go and have a good talk, you know, a good preaching. como pregadores, nós gostamos de ir e fazer uma linda pregação. And when you're finished, E
quando você termina you go and sit down, e senta, and someone comes e alguém vem, and says, "Oh, that was a good, eu faço, really good preaching." que pregação, hein, pastor? And you feel good about it. Aquilo faz bem para você. It's just like winning Olympic gold, you know. É como se fosse conseguir uma medalha de ouro nas Olimpíadas. The way the Brazilian team will feel when they win the World Cup in a couple of months. Se o Brasil ganhar a Copa do Mundo daqui a alguns poucos meses. Well, that's my wish anyway. Não é isso que nós estamos compartilhando. But you see, it doesn't last long, does it? Mas isso, It doesn't last long. That kind of affirmation doesn't last long. essa afirmação, ela não dura muito. 5 minutes later, it's gone. Daqui 5 minutos, You see, it doesn't last. não dura. And Jesus has told us exactly why it doesn't last. E Jesus nos diz exatamente por que não dura muito. I've never seen it as clearly as when I was sitting there right now this morning. Eu nunca tinha visto tão claramente como hoje de manhã, quando eu estava sentado ali. I was in a very good worship this morning Estava uma adoração muito boa nesta manhã. because God gave me some revelation. E a adoração, eu sei que a adoração é boa não por causa do músico, mas quando Deus me dá uma revelação. Sometimes it comes late, but it comes in time. Às vezes vem de última hora, mas veio em tempo. And in John 6:27, Em João 6, 27, Jesus is actually talking exactly about this. Jesus está falando exatamente sobre isso. And he's saying it like this: E ele diz algo assim: do not work for the food that spoils, não trabalhe pela comida que se estraga, but for the food that endures, mas pela comida que permanece para a vida eterna, to eternal life, which the Son of Man will give you. a qual o Filho do Homem lhe dará. On him God the Father has placed his seal of approval. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. What are we doing very often? O que estamos fazendo frequentemente? We are working for the food that spoils. Estamos trabalhando pela comida que se estraga, The food that is so short. da comida que dura pouco. I mean, an athlete works for a gold medal, O atleta trabalha para conseguir uma medalha de ouro. and it's so short term. E o termo é curto. It doesn't work for a long time. O tempo é curto, não dura muito tempo. Suddenly it's gone, E de repente já foi. and it doesn't satisfy your heart. E não satisfaz o seu coração. Because the next minute we need another recognition, Porque no próximo encontro nós vamos precisar de um outro reconhecimento. and then another one, E outro no próximo. and another one. E outro no próximo. And that's why people are seeking love on the wrong places. Por isso que as pessoas estão procurando em lugares errados. We're seeking satisfaction, Nós estamos procurando satisfação. and sometimes we are seeking approval, E às vezes estamos procurando ser aprovados. and that someone will see us, E alguém que nos veja, because we are looking for love. porque nós estamos procurando por amor. But our heart doesn't understand that always. Mas o coração não entende isso sempre. But we're looking for love. Que nós estamos procurando por amor. And Jesus says, E Jesus diz: do not work for the food that spoils, não trabalhe pela comida que se estraga, but work for the food that has, what does he say? But work for the food that endures to eternal life. mas trabalhe pela comida que permanece para a vida eterna. And what is that food? E qual é essa comida? Well, that's the food that the Son of Man will give us. Essa é a comida que o Filho do Homem nos dará. And what is that food that he will give us? E qual é essa comida que Ele vai nos dar? He will give us the Father's approval. Ele vai nos dar a aprovação do Pai. On him God the Father has put a seal of approval. Porque nele foi colocado o selo da aprovação. And that approval God wants to give you and I.
E esta aprovação é que Deus quer dar a você e a mim. And when you get that approval, E quando você consegue receber esta aprovação, when you are approved by the Father again and again, quando você é aprovado por Deus Pai de novo e de novo, His love fills you, o amor dele te enche. and you stop caring about what men think about you. E aí você para de pensar o que os outros estão pensando a seu respeito. What a freedom! Que liberdade! Isn't that freedom? É esse tipo de liberdade. I don't care. Não tô nem aí. If you don't like me, Se você não gosta de mim, that's okay. tudo bem. My father likes Meu pai me ama. me. He said many times, I like you. Ele diz muitas vezes, eu gosto de você. So when God, the Almighty God, creator of heaven and earth, Então, se o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, He has said He likes me. Ele diz que Ele gosta de mim. So if you think I'm a good preacher, Se você acha que eu sou um bom that's pregador, okay. If I'm a bad preacher, tudo bem. Se você acha que eu sou um mau pregador, doesn't matter. não faz diferença nenhuma. You see, it gives me freedom. Porque eu sou livre. And that was the freedom David got more and more. E essa é a liberdade que Davi teve mais e And mais. that's why he became David, E é por isso que ele se tornou Davi. the David we know about. Porque ele sabia disso. And Jesus had that freedom 100%. E Jesus tinha esta liberdade 100%. And that's what I would like to pray with you today. E é por isso que eu gostaria de orar por você hoje. I would like that some of us could actually speak upon you Eu gostaria que alguns de nós pudéssemos falar sobre você the Father's approval. a aprovação do Pai. Because to be approved Porque para ser aprovado means that God thinks good about you the way you are right now. significa que Deus te ama do jeitinho que você é hoje. Because you are in Him, in Jesus. Porque você está em Jesus. You are in the Son of Man. Você está no Filho do Homem. And He says the Son of Man will give you E ele diz que o Filho do Homem vai te dar the seal of approval. o selo da aprovação. So that you can be approved. Então você pode ser aprovado. And as a sign of this, É como um sinal disso. and now you may think I am a funny guy. Você pode pensar, eu sou um sujeitinho engraçado. Agora você vai falar, pô, esse cara é um cara estranho. I might have had some, this should have been in gold or something, Talvez eu tivesse aqui um tecido em ouro, but I didn't have time to buy some gold sheets. mas eu não tive tempo de comprar esse scarf de ouro. So this will do. Então vamos ver isso. Sometimes I believe in doing things so we can see it and feel it. Às vezes a gente acredita em coisas que nós podemos ver e tocar. Some of you who were with us this weekend or these 3 days, Alguns de vocês que estiveram conosco nesses 3 dias, you know that we were ministering the Father's embrace yesterday. ontem nós estávamos ministrando sobre o abraço do Pai. And I was holding so many of you E eu abracei tantos. that I'm a little stiff in my muscles today. Eu fiquei até com os braços doloridos. But it's just, I mean, what we did was it's just a sign, you know. Mas o que fizemos é apenas um sinal. Because we were just praying, let my arms be your father's, be the God the Father's arms. Porque nós orávamos que os nossos braços sejam os braços do Deus Pai sobre Then we você. pray that each one might be loved by God the Father just as Jesus was loved by him. E nós oramos para que cada um fosse amado pelo Pai da mesma maneira que Jesus era amado pelo Pai. And today I'd like to do this. E hoje eu quero fazer o seguinte. And I'd like to have Kelsey, is your wife here today? No. Jardim está aí hoje? No, but you are here. I am here. So 3-4 of us could do this. 3 ou 4 de nós podemos fazer isso. So you need to listen carefully. Então preste muita atenção. What I'd like to do. O que eu quero fazer? Is anyone who want to be a volunteer for this ministry? A volunteer. Alguém quer ser um voluntário para esse ministério?
so I could show how to do it. Para eu mostrar como que vou fazer. You're not afraid, are you? Você não está com medo não, né? Come on. Here we have a volunteer. Aqui está Marlene. You see, what I'd like us to do, O que nós vamos fazer? not necessarily lay hands on anything, Nós não vamos pôr as mãos sobre ninguém. but you know, I'll just explain a little. So just Eu só vou explicar um pouquinho, Marlene. You know, when someone is winning a great thing, Quando alguém está desejando um negócio maravilhoso, they might get a symbol, it could be a gold medal, às vezes ele tem um símbolo que nem uma medalha de ouro, or you know, the royal people, they have this thing, they have things around them, you know. ou o povo real sempre tem essas vestimentas. Assim. You've seen royalties, haven't you? Aí você vê, ela é realeza. So, I call this piece of cloth Eu pus esse pedaço de tecido as a sign of approval. como um sinal de aprovação. You know, you're the king's daughter, Você agora é um soldado do rei, and as a king's daughter, you're royal. você é uma filha do rei, e agora você é real. And what I just would like to do with all of those who want to, E todos aqui, agora o que eu quero fazer com todos que quiserem, I'd just like to speak that word in John 6:27, eu quero falar essa palavra de João 6:27 and speak the Father's approval upon you. e falar a palavra de aprovação sobre você. And I'd like to say, do not work for the food that spoils, Não trabalhe para a comida que se estraga, but work for the food that gives eternal life, mas pela comida que permanece para a vida eterna, that the Son of Man will give you. que o Filho do Homem te dará, For on him the Father has put a seal of approval, que nele colocou o seu selo de aprovação, and in him e nele you are now having the seal of approval on you. você tem o selo da aprovação em você. So the Father approves you. Então o Pai te aprova. And it's very good to look in the eyes of people, E é bom olhar nos olhos das pessoas, because you convey something with your eyes, right? porque você convence através dos olhos. So you are approved. Então você é aprovado. The Father approves you. O Pai te aprova. He loves you. Ele te ama. You're home in his house. Você é toda habitante da casa dele. Amen. Amém? So that's what I'd like us to do. Então é mais ou menos isso que eu quero fazer. You may be standing here as a sign. Você pode ficar aqui em pé como um sinal. Is that okay? And we have more of this, you see? Nós temos mais tecidos aqui. Yeah. Yeah, we destroyed the sheet where we live. Nós destruímos a cortina onde na casa do Frode e da Edivária. So, and I would like us to just do this. Could you do this, Walter? Could you do this, Kelson, with O us? Kelson e eu queremos fazer isso. Yeah, more. Yeah. We can't have too many because I don't have all too many of these. Nós temos alguns And it actually works, e funciona. because sometimes it's so good to just know that the Father, He loves me. É muito bom saber que o Pai me ama. And we need to hear Him say, I approve you. E é bom ouvir, eu te aprovo. And it's not just that He approves you, He has put a seal on you. Não é só que Ele te aprova, mas é o selo sobre And this você. becomes the seal, you see. Essa é a figura do selo. I know that sometimes when we do this, Sei que às vezes quando fazemos isso, the spirit of prophecy comes, so that might happen. às vezes o espírito de profecia vem. But we will do this, is that okay? Se tiver, tudo bem, não tem problema. So if you need O Kelson, if 4 or 5 of us, Do we need to repeat the verse? yeah, I'd love you to stand like this, eu gostaria que vocês ficassem em pé assim. and I'd like you who are coming, E que à medida que vocês viessem,
Because this is not a laying on of hand ministry. Não é uma ministração de imposição de mãos. It's more like the seal, and you look people in the eye, É mais o selo e olhar as pessoas nos olhos. and then we just quote that scripture. E nós vamos ler esse versículo. I'll say it once more. Do not work for the food that spoils, Em João 6:27. Não trabalhem pela comida que se estraga, but work for the food that gives eternal life, mas trabalhem pela comida que permanece para a vida eterna, because that the Son of Man will give you. a qual o Filho do Homem lhe dará. Because on him God Father has put his seal of approval. Porque nele colocou o selo da aprovação. And of course you can read it from the Bible. Lógico que você pode ler da Bíblia. Because I haven't given you an opportunity to learn it by heart. Estou te dando a oportunidade de decorar. And of course we might need an interpreter if all people are doing it